Apocalipse 3,14, fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto dizem o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui. Eu tenho orado esses dias e falei: Deus, o que o Senhor deseja compartilhar conosco, ainda mais agora nesse momento de volta? A gente fica pensando, não, vamos falar uma palavra aí que vai ser, nossa, para nem ter palavra na verdade, né? Para que seja mover do Espírito Santo, a gente só adore, só adore, só adore. Mas não sei se você tem percebido neste tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, o que de fato tem acontecido com a nossa geração. Com muitos jovens eu tenho conversado e sempre era colocado para mim que a dificuldade que ele tinha de maior relacionamento com Deus é porque ele não tinha tempo. A maior parte dos jovens falava: Lucas, eu não consigo porque, cara, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho meu namoro, tenho lá o ministério, eu tenho as coisas para fazer e eu não consigo tempo para poder tirar o meu devocional, eu não consigo um tempo para poder orar, eu não consigo um tempo para ler a Bíblia. Todo mundo colocava que a dificuldade era o tempo. E aí passa-se esse momento que nós estamos vivendo, de repente muita gente confinada em casa, tendo que segurar, não saindo tanto como saía antes, e com o tempo disponível. E aí o que eu tenho visto é, cara, como tem sido a sua vida? Melhorou com Deus? Tá cheio da presença? Tá fluindo no Espírito? Tá curando? Tá libertando cativos? Não, a galera, não, tô aqui. Mas e aí, não mudou nada? Então, Lucas, tá sendo bem difícil porque a gente fica em casa, sabe? Aí começa minha mãe a ficar na minha orelha, aí começa meu irmão, começa meu pai. Aí não, eu tenho que fazer os trabalhos, teletrabalho, você sabe, né? Teletrabalho, a gente trabalha mais do que se estivesse lá na empresa, né? O negócio, e aí começa a se mudar a desculpa, que não é mais o tempo, porque esse tempo você tem em casa. Só que aí aparece uma série do Netflix nova. Aí todo mundo começa a compartilhar, não, essa é top, assiste essa que é boa, essa que é boa. E a galera começa até a compartilhar lá nos stories, mano, recomendo, assiste essa que é. Aí, ou se não, não, tem esse filme bacana, ou tem esse canal do YouTube que as minas dão as dicas de moda muito top, com os looks bem. Tem esse Instagram aqui, segue lá, a menina manja muito de look, de maquiagem. E aí quando a gente vai ver, a verdade é que não era falta do tempo. A verdade era uma falta de posicionamento. E olhando toda essa verdade, uma coisa que tem sido muito clara era o quê? A quarentena só expôs aquilo que de fato já estava na vida das pessoas e que as pessoas já viviam. A falta de vontade, a falta de disciplina e a falta de posicionamento diante de Deus. E aí orando eu falei: Deus, mas ok, nós temos que mudar, nos posicionar, orar. E aí o que a gente mais tem visto é o quê? Um povo morno, que ao invés de olhar aquilo que Cristo faz, que Cristo está fazendo, e aquilo que Ele é sobre as nossas vidas,
tá lá no Instagram dando suas opiniões, no Facebook colocando as suas ideias, brigando por conta de governo, brigando por conta de política, brigando por conta de saúde, brigando por um monte de coisa, tentando achar culpados para todas as coisas, sendo que nós temos a solução para todas elas, e a solução não é compartilhada. Por quê? Porque o que falta é a intimidade para você falar: isso aqui é a resposta, porque isso eu vivo, isso eu sinto, isso eu experimento, isso aqui pode mudar a sociedade. E o que a gente tem visto é essa realidade. E o engraçado é que quando Deus deu essa palavra, Ele ficou: eu estou batendo a porta nessa geração, eu estou batendo a porta dessa juventude, eu estou batendo na porta dela. Quando a gente, não sei se você é a primeira vez que você ouve isso, mas geralmente a gente fala sobre bater a porta. Eis que bato a porta e você abrir a porta do coração. É a palavra para quem é novo convertido, né? Aquele que não aceitou a Jesus ainda, aquele que nunca, ou está se reconciliando. Jesus está batendo a porta, você tem que abrir. Geralmente as pessoas usam essa palavra para esse caminho. Mas se você for ler a palavra, entender a palavra, o contexto da palavra, você percebe que Jesus estava falando para a igreja. Jesus não estava falando para quem não conhecia Ele. Jesus não estava falando para quem era novo convertido. Jesus estava falando para a igreja dele. Falando: olha, vocês estão vivendo como mornos. Geração, você está caminhando como aqueles que não são quente nem são frio. Uma hora são quentes, outra hora são frios. Uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Uma hora: Lucão, conta comigo que nós vamos incendiar essa geração. Na outra hora: Lucão, nem conta comigo, Outra hora: não, Lucão, pode contar, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para participar. Outra hora: nem assistir o culto, está assistindo. A gente vê um sobe e desce no meio da nossa geração. E aí Deus tem mostrado para, eu estou batendo a porta porque eu não quero mais uma juventude morna. Eu estou batendo a porta porque essa juventude está dizendo que ela tem a força, ela está dizendo que ela sabe lidar, ela está dizendo que ela tem a razão de quem está certo no governo, ela está certa de quem está certo no meio da discriminação, ela está certa no meio dos problemas sociais, ela está certa, a igreja que faz, a igreja que não faz, ela está dizendo que ela pode, só que ela não passa. Olha a palavra, bem cruel se a gente for ver, de coitada, miserável, pobre e nu. Talvez você possa olhar e falar: cara, claro que eu não sou isso. Você não é, porque você está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. E essa vida de miséria, pobreza, mentira e nudez, ela já se desfez. Mas o que a gente vê é uma juventude se colocando nesse lugar, aonde tem achado que tem toda a chave e a resposta de tudo do seu jeito, na sua maneira, e tem se esquecido daquele que de fato tem tudo isso. E aí a gente olha para o ponto de que Jesus fala: olha, eu te dou um conselho. Aqui a palavra ela é tão incrível que Jesus não aponta só os defeitos. Ele não fala só assim: você não passa disso, você não passa daquilo. Mas ele fala: não, mas olha, se você se atentar e realizar, fazer conforme eu falo, você vai encontrar tudo aquilo que você necessita. No fogo você vai encontrar o ouro mais puro e fino, refinado. Você vai se vestir de vestes brancas, de santidade. Se você for olhar uma realidade da nossa geração, todo mundo preocupado com like, todo mundo preocupado com views, todo mundo preocupado em ser influencer, todo mundo preocupado querendo ser voz, e esquece que você tem que ser voz de Cristo. E aí a gente vê a nossa geração indo para esse caminho, e ao invés de buscar a riqueza dos céus, toda a provisão, ao invés de buscar as vestes limpas e brancas de santidade, e ao invés de colocar o colírio nos olhos, porque a palavra fala que os teus olhos, como ele te pode fazer pecar, como ele pode fazer cair, como ele pode fazer desistir ou desejar. Os teus olhos são perigosos, e o que mais a gente vê é a nossa geração com os olhos vendados, olhando só para aquilo que não
é necessário, e não olhando para aquilo que Ele deseja, porque Ele fala: coloque um colírio sobre os teus olhos, através do Espírito Santo, para que venha luz sobre você, para que os teus olhos sejam abertos, sejam ungidos, e vejas de fato que você precisa viver. Talvez nós não temos alcançado aquilo que nós somos estabelecidos para viver, porque nós não sabemos nos posicionar naquilo que Deus nos criou para viver e nos estabeleceu para fazer. Porque tudo está ligado. O você fazer para Deus está ligado com o que você é em Deus. Mas o que nós vemos é a realidade se invertendo, as pessoas querendo fazer sem ser. É tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É o que a gente vê no meio da nossa geração, é o que a gente vê no meio da nossa juventude. Se eu perguntar para você hoje, quem é referencial para você aqui? Quem que você olha aqui no meio da rede e fala assim: cara, esse cara é bênção de Deus, essa menina é um referencial de Deus. Eu olho e me inspiro, porque eu vejo Jesus Cristo, e ó, Deus é uma pessoa que eu queria estar perto. Se a gente parar para olhar, são poucos que a gente vê. Mas por quê? Porque os nossos olhos estão voltados para outras realidades, os nossos olhos estão voltados para um outro caminho, e a nossa geração está no lugar de mornidão. Nós temos tido palavras de envio, palavras com descende, palavras como, nossa, com cultos que nós temos vivido, com igreja, mas não é a pandemia que acabou com tudo isso, ou que tem esfriado tudo isso, porque de fato ela só tem revelado aquilo que já estava aqui dentro. Mas eu quero chegar com você ao ponto principal. E ele fala que aquele que ele ama, ele repreende e disciplina. Ninguém cresce sem ser disciplinado. Ninguém cresce sem ser corrigido, confrontado. Na minha vida foi sempre assim. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu tinha o meu pai para me confrontar e para me colocar no lugar. Eu tinha a minha mãe para me corrigir, para falar: não, aí não é o caminho, você tem que ir por este caminho. E o que nós vemos no meio da nossa geração é alguém que não sabe lidar com a correção, com a disciplina. Por quê? Porque nós achamos que, Jesus é castiga, porque meu pai me castigava, então Jesus vai castigar, e não entende o propósito do zelo e do amor que Deus tem para poder olhar e falar assim: filho, filha, esse pecado eu não quero que você viva mais. Mude a sua vida e viva aquilo que eu estabeleci para você viver. Não é este o caminho que eu tenho para você. Eu tenho um caminho de vida, de paz, de alegria, de justiça, não um caminho de depressão, não um caminho de medo, não um caminho de morte, não um caminho de tristeza, de mágoas, de ressentimento, de ódio, de falta de perdão. Não. O caminho que eu tenho para você são os lugares altos, é um caminho de paz, de alegria, de justiça, de alegria no espírito, de poder e glória. É esse o caminho que eu tenho para você. Talvez a gente olhe para essas palavras e fale: Lucas, tudo isso é muito óbvio, tudo isso é muito normal e comum, o que você está falando é repetição, mas Deus está apontando porque ainda existe uma falha no meio da nossa geração que não entendeu que precisa abrir a porta. E Jesus continua e fala assim, e esse é o ponto que eu quero que você entenda, que é o principal. Jesus está batendo a porta. Ele está batendo a porta de quem? De quem não conhece? Ele está batendo a porta de quem? De quem não é cristão? Ele está batendo na sua porta, na minha porta, dizendo: igreja, eu tenho visto que você está morno, eu tenho visto que você já não queima como queimava antes, eu tenho visto que você já não serve como servia antes, eu tenho visto que você já não é mais entregue ao ministério como você era entregue antes, eu tenho visto que você já não paga mais o preço em oração como você pagava antes, eu tenho visto que você já nem mais vem no seu quarto falar comigo como você vinha antes. Eu estou aqui batendo, falando assim: eu quero entrar e ser íntimo de novo. Eu quero que você abra a porta para que eu entre e coloque a mesa, para que você sente a mesa comigo e compartilhe dos meus sonhos, compartilhe dos meus pensamentos, compartilhe da minha palavra, compartilhe do meu poder, compartilhe da minha glória. Eu quero sentar com você, mas você precisa hoje abrir a porta.
Tudo que nós colocamos aqui, desde a primeira música, para que entre o rei, eu abro meu coração, tudo está apontado para quê? Porque eu preciso abrir o meu coração. Só que assim, se você for perceber, ele fala assim: eu tenho falado e eles não têm me ouvido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Quantas vezes Jesus está falando e você não está ouvindo? Jesus está falando através da palavra, Jesus está falando através do seu líder, Jesus está falando através do seu pastor, Jesus está falando através da sua mãe, do seu pai, em muitos momentos, e quantos não estão ouvindo? Prefere quebrar a cara, prefere abrir mão de tudo, sendo que Deus está dando a instrução, e chega e fala: Lucas, eu oro, cara, mas Deus não fala. Eu oro, mas eu não consigo ouvir. Como eu posso dizer? A voz é audível. Nossa, e não sei o que. Fica preocupado com o que não tem que se preocupar. Simplesmente, se você parar e se aquietar, você vai ouvir a voz dele, que bate na sua porta, falando só: abra a tua porta, abra o teu coração, abra os teus sonhos para mim, abra os teus pensamentos para mim, abra o seu futuro para mim, abra o seu relacionamento para mim, abra a sua empresa para mim, abra o seu trabalho, abra os seus pais, abra a sua família, abre para que eu entre e ceie com você e compartilhe todas as promessas de vida que eu tenho para você e para todos aqueles que estão com você. Ele está simplesmente falando: abra a porta. E por que é difícil ouvir? Porque na maior parte do tempo os nossos olhos estão voltados para outro lugar, aonde eu ouço no secreto, aonde eu ouço quando eu oro, aonde eu ouço quando eu vejo a palavra, porque a palavra é a resposta de Cristo. Eu tenho compartilhado dos outros cultos, Cristo, Ele honra com a palavra que Ele dá. Por isso, se você quer que algo mude na sua vida, tenha uma palavra de Deus, porque com a palavra de Deus Ele tem compromisso. Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala, não com aquilo que você quer. Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz sobre você, não com o que disseram sobre você. Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz que você vai fazer, não com aquilo que acham, que pensam, que dizem, que fofocam, que colocam. Não, Ele tem. E é Ele que quer falar e compartilhar. Por isso, tenha uma palavra de Deus. Mas como ter uma palavra de Deus? Leia a Bíblia, ore, tenha intimidade, abra sua porta. Quando se fala em sentar à mesa, está falando sobre intimidade, está falando sobre compartilhar. E Ele é tão incrível que Ele fala assim: eu vou ceiar com você e você comigo. Não é uma via única, é uma via dupla, onde você fala, Ele responde, aonde Ele fala, você responde, aonde Ele compartilha, você é cheio, e aí você multiplica sobre os outros tudo aquilo que você recebe dEle. É único, é incrível, não existe nada melhor. Mas hoje precisa algo mudar sobre a sua vida, e aquilo que precisa mudar é: abra o seu coração. A maior parte das pessoas olha assim: o meu coração está aberto. O meu coração já está todo aberto, Lucas. Está aberto. Mas quantas vezes Ele quis usar sua boca e você não deixou? Quantas vezes Ele disse para você: não peca, e você pecou? Quantas vezes Ele disse para você: o seu lugar não é ali, e você foi? Quantas vezes Ele disse para você: o teu lugar é na minha presença, e você não foi? Quantas vezes Ele tem falado com você, compartilhado com você, e você não tem ouvido? É porque falta. Ele disse para aquela igreja: igreja, abra a porta. Agora, eu te pergunto, a sua porta está aberta para quem? Porque a maior parte das pessoas abre a porta para o mundo, abre a porta para o pecado, abre a porta para a pornografia, abre a porta para o sexo, abre a porta para a mentira, abre a porta para a falsidade, abre a porta para o medo, abre a porta para a angústia, abre a porta para a depressão. Vai abrindo várias portas para várias coisas, e esquece de abrir a porta para o único que não vai te fazer mal, para o único em que você pode confiar, para o único que você pode acreditar, para o único que é fiel, para o único que é verdadeiro, para o único.
Abrir o coração significa ser quente. Abrir o coração significa ser santo. Abrir o coração significa ter visão. Quando você abre o seu coração para Jesus, Ele te coloca vestes brancas. Quando você abre o seu coração, Ele coloca sobre os teus olhos, Ele unge os teus olhos. Quando você se coloca diante dEle e abre o coração, Ele te dá toda a provisão que você necessita para avançar e para conquistar aquilo que você nasceu para conquistar, aquilo que você sonhou em Deus para poder realizar. Você sonha com a sua casa? Você sonha com o seu carro, com a sua empresa, com uma melhora financeira da sua família e tudo mais? Cara, se tudo isso nas suas mãos for mordomo para o Senhor, for para servi-lo e adorá-lo, você pode ter certeza que você vai ter tudo aquilo que você necessita, porque você colocou os teus recursos, a tua fé e o teu coração naquilo que de fato traz toda a provisão. Agora, distante dele, querido, é uma vida e um coração aberto para o mundo, é uma vida fadada ao fracasso e à morte. Se você for ver depois sobre essa carta, a igreja de Laodiceia, ninguém mais nem ouve falar. Você precisa deixar um legado para uma geração, porque vão vir filhos através de você. Vão vir gerações através da sua vida. O seu ministério não vai morrer em você. O seu ministério vai passar por geração em geração, de geração em geração, porque você vai ganhar filhos, vai gerar filhos espirituais. E através de um posicionamento seu hoje, abrindo o seu coração, Deus vai eternizar o seu nome em glória. E nessa terra podendo falar, através do meu filho, milhares foram ganhos para o Senhor. Através do meu filho, milhões de pessoas foram alcançadas. A África foi salva, a Ásia foi salva, Oceania foi salva, América do Norte, América Central, Europa, os confins da terra conheceram alguém que abriu o coração e deixou Jesus fazer, porque ele entendeu que sem ele não passa de um trapo de imundícia, sem ele não passa de um pobre, miserável e nu, porque nós sabemos que nós só somos porque somos filhos, e o filho nos dá a condição de ter tudo o que o pai tem. Se você for ver a passagem do filho pródigo, o filho que ficou, que não saiu e largou tudo, ele questiona o pai: pai, o meu irmão foi lá, pecou com aquelas meretrizes, gastou toda a sua herança, fez tudo e voltou aqui, e para ele o Senhor fez festa, para ele o Senhor, e para mim nunca nada. E ele estava falando assim: filho, você não entendeu, tudo que é meu é teu, você tem toda a riqueza, você tem todos os novilhos, você tem tudo aquilo que você precisa, porque o teu pai está com você. Só que os olhos estão para as outras pessoas, os olhos estão para os likes, os olhos estão para as visualizações, os olhos estão para aquilo que me chama aos olhos, os olhos estão para o meu desejo da carne, para a minha vontade humana, e se esquece que o Pai está com você, batendo a porta, falando: abre, abre que nós vamos ceiar, abre que você vai sentir o que você nunca sentiu na sua vida, abre que você vai experimentar um Cristo ressuscito, que cura, liberta, salva, batiza, um Deus que tudo pode e que acaba com todo o mal. É esse Deus que está batendo na sua porta hoje, falando assim: abre seu coração. Abrir o coração significa entender a correção e se arrepender. E agora se arrepender é mudar. É mudar o destino, é mudar o caminho. Era aquilo que eu fazia, agora eu não faço mais. Não é eu reduzo o pecado. Esse pecado aqui, agora eu peco menos isso. O arrependimento genuíno te leva a não cometer mais aquilo. É esse caminho que o Senhor quer nos fazer trilhar. Abrir o coração para que Ele faça. O louvor pode se posicionar. Nós somos chamados para ser uma voz no meio dessa geração. No meio dessa pandemia, nós não somos chamados para criticar. Nós somos chamados para manifestar o reino de cura. No meio desse caos, nós não somos chamados para ficar como isqueirinhos,
incendiando aqueles que não entenderam. Nós somos aqueles que vão levar luz, nós somos aqueles que vão levar a paz, nós somos aqueles que vão levar a palavra de vida, nós somos aqueles que entenderam a posição. E se você está aqui, eu quero te dizer que claramente essa palavra é para você. Abra o seu coração, porque aquilo que eu quero fazer através de você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao seu coração aquilo que tenho preparado. Que você tenha uma posição de abertura, aonde Ele é aquele que governa, aonde Ele é aquele que fala, que te conduz e que te traz vida. A resposta para os teus medos está nele. A resposta para acabar com o seu pânico e a sua ansiedade, eu quero te dizer que está nele. A resposta para a sua crise financeira está nele. A resposta para o seu chamado ministerial que você abandonou, que você largou e deixou, está nele. Não está nas pessoas que disseram, que criticaram, que falaram, que erram tanto quanto você, porque eles dão a conta a Deus, mas você tem algo para viver neste tempo agora. E Ele está falando: abre o seu coração, que eu sou aquele que limpa, eu sou aquele que dá as vestes novas. Sabe as vestes que você sonhou em um dia adorar aqui? Ele é aquele que faz tudo novo e dá vestes novas, aonde você vai ser santo em tudo aquilo que você faz, principalmente no seu procedimento. Porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para ser aquele que fala através do Espírito de Deus. Isso tudo você vai ter se você abrir o seu coração genuinamente. Aqueles que abrem o coração tem algo incrível. A palavra fala que aquele que abrir, aquele que proceder com todo esse caminho, eu vou colocar nos lugares celestiais e vai estar no trono comigo. Para a nossa juventude, falar de céus, falar de trono, de estar um dia na eternidade, parece tudo muito longe, tudo muito distante. E às vezes não tão importante, porque o mais importante é o hoje, e o momento que eu estou vivendo e aquilo que está acontecendo. Só que eu quero dizer para você que a eternidade, o trono, é o maior prazer e é o maior alcance que uma geração poderia estar, porque Ele fala que eu vou sentar ao trono e você sentará junto comigo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós sejamos a geração que não vive pela carne, mas que vive pelo Espírito. Não mais pela vontade própria, mas pela vontade dos céus. Não mais por medo, mas por coragem em Cristo. Que entende a posição e abre o coração e deixa Ele fazer, e deixa Ele mover, e deixa Ele realizar. Chega de buscar resposta nas pessoas, chega de buscar resposta nos outros, chega de querer se completar com as outras circunstâncias, sendo que para você se completar é só você abrir a porta, sentar na mesa com Ele. E eu quero te falar, sente na mesa hoje com Ele. Sente na mesa hoje com Ele. Ceie com Ele. Ceia, quando Ele fala ceiar, foi com a multidão que Ele tomou a ceia? Sim ou não? Com quem que Ele ceiou? Com aqueles que eram íntimos dEle. Com quem Ele compartilhou? Com aqueles que queriam mais dEle. Com quem que Ele dividiu? Com aqueles que não viviam, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Não, eu quero seguir o Senhor, mas tem que deixar as minhas coisas, então eu não quero. Eu quero seguir o Senhor, mas tem que parar de, tem que parar de ficar ouvindo essas músicas, fazendo essas coisas, indo pra balada, tem que parar, então eu não quero. Eu quero ir, mas Lucão, tem que parar de dançar, tem que parar de conversar com as meninas no WhatsApp, no Instagram, ou com os meninos, então eu não quero. Qual é a tua escolha? Porque tudo isso Ele faz com quem é íntimo. Você quer ouvir os conselhos do rei, ou você quer ouvir os conselhos da prostituta? Você quer ouvir os conselhos de Cristo, ou vocês querem ouvir os conselhos do adúltero?
Vocês querem ouvir os conselhos do manso de coração e humilde, que é santo e puro e verdadeiro? Ou você quer ouvir os conselhos de quem é manipulador, falso e mentiroso? Não existe meio termo, não existe mornidão. Jesus fala, quente ou frio, que sejas quente, que sejas cheio do Espírito, que tenha vestes brancas, que tenha olhos como de fogo, que seja cheio do poder de Deus e que manifeste sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor está batendo hoje sobre o seu coração. O Senhor está batendo sobre o seu coração. Você vai ouvir a voz dele ou você vai ouvir a voz do seu amigo? Você vai ouvir a voz dele ou você vai ouvir a voz dos seus colegas? Você vai ouvir a voz do Senhor ou você vai ouvir a voz do mar? Você vai ouvir a voz daquele que disse, você vai para o outro lado, ou você vai ouvir a voz da tempestade? Você vai ouvir a voz daquele que diz, eu te quero ali com a sua família, podendo ser bênção e transformando, mostrando a misericórdia? Ou você vai falar, não, eu quero estar lá onde todo mundo está, porque lá é muito maior, lá é muito melhor, lá é bom, lá é bacana. O que você quer? Ouvir a voz dele ou ouvir a voz da carne? Para quem a sua porta está aberta? Para ele ou para o mundo? Ou é um ou é outro? Eu quero te dizer, ou é um ou é outro. Não existe meia porta. Não existe metade, metade. Aonde ele está, as trevas são dissipadas. Aonde ele está, as trevas não prevalecem. Aonde ele está, o pecado não permanece. Aonde ele está, há transformação, prodígios, sinais, maravilhas. Aonde ele está, a paz. Aonde ele está, a alegria. Aonde ele está, a verdade. Aonde ele está, a cura. Aonde ele está, não há ansiedade. Aonde ele está, não há medo. Aonde ele está, não há dependência de homens e de mulheres. Aonde ele está, há dependência apenas do Espírito de Deus, que fala, que releva, que cura, que transforma, que sara e que te faz ser filho e filha de Deus. Levante-se no seu lugar. Nós temos alguns minutos. E eu quero te convidar nestes minutos, você aqui, você na sua casa, para abrir o seu coração. E eu quero te dizer e ser muito claro com você, para aquele que abre o coração, nunca mais vai querer fechar. Para aquele que abre a porta para Jesus, mas aquele que abre de verdade, eu quero te dizer, é um caminho sem volta, porque o mundo não tem vez contra a sua porta, o pecado não tem vez contra a sua porta, porque quando você experimenta Jesus de verdade, querido, eu quero te dizer que você não tem mais vontade do mal. Quando você sente Jesus de uma forma sobrenatural, você não quer mais aquilo que te faz mal, porque, cara, é tão bom sentir Jesus, é tão bom ver Ele abraçar, é tão bom ver Ele sentar na mesa e falar assim, vem cá filho, vamos conversar. Talvez para você seja difícil ver isso, porque você nunca sentou na mesa com seu pai, com a sua mãe, mas hoje Ele vai mudar essa história e vai mostrar o que é compartilhar amor, o que é sentar e falar, vem cá, quais são os teus problemas, vem cá, eu tenho a resposta, vem cá, eu tenho a solução, vem viver a vida que eu sonhei para você, vem viver os sonhos que eu tenho para você. Não são sonhos de perseguição, não são sonhos de mal, não são sonhos de tristeza, não são sonhos que te tiram o sono, que te tiram a paz, são sonhos de vida que te fazem dormir, que te fazem descansar, que te fazem querer mais, que te fazem querer sonhar todos os dias. Esse é som de vida, o som de justiça, o som de paz, o som de alegria. O que a nossa nação precisa é abrir o coração, porque Jesus está batendo na porta do Brasil, dizendo, Brasil, abra o seu coração, sente-se à mesa comigo, porque na minha mesa você não vai encontrar corrupção, na minha mesa você não vai encontrar mentira, na minha mesa você não vai encontrar doença, na minha mesa você não vai encontrar roubo, você não vai encontrar prostituição. Na minha mesa, Brasil, você vai encontrar justiça, na minha mesa você vai encontrar verdade, na minha mesa você vai encontrar cura, na minha mesa
você vai encontrar as vestes brancas, que te faz santo como eu sou santo. Hoje o Senhor está falando para você: sente-se à mesa comigo, abra o seu coração, ouça a batida da porta, ouça a voz do Espírito, ouça, Ele bate, Ele bate, Ele bate, Ele bate e diz: você está disposto a abrir para mim? Você está disposto a abrir para mim? Você está disposto a abrir para mim? Porque eu quero entrar e ceiar contigo, e você ceiar comigo. Ei, essa é a intimidade que eu tenho para você, uma intimidade de discípulo que caminha junto.